Olá, seja bem-vindo! Eu me chamo Cauã Carlos, sou integrante do Grupo 6 do projeto de extensão 1 da Faculdade de Direito de Sorocaba. E hoje eu vou tentar, por meio deste tutorial, te ensinar como acessar e se cadastrar no formulário de prevenção e tratamento ao superendividamento. Formulário esse disponibilizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos tentar juntos percorrer todo o caminho até encontrar como acessar, como se cadastrar, para garantir que você consiga enviar corretamente a sua solicitação de auxílio para tentar renegociar suas dívidas e sair dessa situação tão perigosa e tão dificultosa que é o superendividamento. Primeiramente, falando do formulário, ele foi projetado com a intenção de facilitar esse primeiro contato de nós consumidores, que estamos endividados, com os órgãos de tratamentos, tais quais os Sejuscs. Então, entender como acessar, como fazer o cadastramento de forma correta é fundamental para este pedido ser acatado por estes órgãos. Então vem comigo que eu vou te ensinar certinho como fazer o passo a passo do cadastramento. O primeiro passo para você poder acessar o formulário do Tribunal de Justiça de São Paulo é acessar o seu navegador, seja ele Google, Mozilla, Opera, Microsoft Edge, indiferentemente. E você pode fazer isso no seu computador, no seu tablet ou até mesmo pelo seu celular. É indiferente também o meio eletrônico que você vai usar. Bom, primeiro você vai acessar o seu navegador e aqui na barrinha de pesquisa você vai escrever a seguinte frase. Eu vou ensinar para vocês o método mais prático que leva diretamente à página que ficou alocada o formulário. E depois eu explico caso vocês não consigam encontrar essa página. Na barra de pesquisa vocês vão escrever superendividamento TJSP. Pesquisado isso, vocês vão ver, vai aparecer todas essas informações aqui, né, do site. E vocês vão entrar neste primeiro site aqui que vai aparecer. TJSP lança Programa Estadual de Combate ao Superendividamento. Achando ele, vocês vão clicar. Ele pode não ser o primeiro, ele pode ser o segundo, mas vocês vão encontrar esse site. Abrindo ele, vocês vão rolar a página até o final. Vocês vão vir aqui até o final nela, tá vendo aqui como funciona o programa, e vão achar este botãozinho aqui, ó, formulário eletrônico. Achando esse botão formulário eletrônico, você vai clicar nele para acessar de fato o formulário do TJ. Mas Cauã, eu não encontrei esse site. Eu pesquisei do jeito que você escreveu ali, superendividamento, TJSP, e eu não achei esse site, eu não consigo achar essa notícia. Calma, fica tranquilo. Caso você procure, vou mostrar. Caso você procure dessa forma e esse site não apareça de jeito nenhum, você vai pesquisar da seguinte forma, então. Você vai vir aqui na sua barra de pesquisa e vai escrever TJSP. E vai acessar a página principal do Tribunal de Justiça de São Paulo. E lembrando, esse método é só caso você não ache da primeira forma. Pesquisou da primeira forma e não achou? Faz dessa que você vai achar. Na página inicial do Tribunal de Justiça, vocês vão vir aqui, ó, na barrinha de pesquisa dele próprio, melhorado pelo Google. Aperta. E vai pesquisar superendividamento. E pesquisa. Pesquisou? Ele vai te dar todas as matérias envolvendo superendividamento. Daí é simples, é só achar TJSP lança Programa Estadual de Combate ao Superendividamento. A mesma notícia que a gente acabou de acessar. Vocês vão abrir ela e novamente vocês estão no site da notícia. E aí de novo, é só achar o botãozinho lá embaixo, ele sempre vai estar aqui. O botão ele sempre vai estar aqui embaixo. E aí vocês apertam ele para acessar o formulário. Beleza? Conseguimos acessar o formulário. Agora nós vamos partir para o próximo passo. Depois de ter achado ele, o próximo passo vai ser se cadastrar efetivamente no site. Para isso, eu vou até mostrar as instruções aqui que o site passa,
você vai precisar dos seus dados pessoais, que são seus dados comuns, e os documentos que comprovem a sua dívida. Mais pra frente eu vou explicar certinho sobre isso. Fica no vídeo que eu vou passando certinho pra vocês. Primeiro de tudo, você vai precisar colocar que está ciente das instruções, de que você leu e entendeu do que você precisa para se cadastrar. Depois disso, você vai acessar aqui, dados básicos do consumidor. Lembrando que todos os que tiverem com essa marcaçãozinha vermelha aqui, esse asterísticozinho vermelho, são respostas obrigatórias que você tem que dar. Bom, primeiro ponto vai ser dizer que você vai ter que dizer se você é pessoa física ou jurídica. Se você for pessoa jurídica, o que é ser pessoa jurídica? É uma pessoa que tem empresa, você é uma empresa, você tem CNPJ, você é um empresário de fato, que provavelmente não vai ser o fato da maioria das pessoas que vão participar aqui desse vídeo. Então eu vou focar em explicar o processo da pessoa física, que assemelha-se muito ao da pessoa jurídica. Você, pessoa física, pessoa comum, assim como eu, você, nós somos pessoas comuns, nós precisaremos colocar o nosso CPF. Você vai pegar aqui e vai digitar o seu CPF aqui na opçãozinha de CPF. Coloca o seu CPFzinho normal, não precisa ter medo, não precisa ter receio. É um formulário do tribunal oficial do estado, então não tem nenhuma tramóia, pode colocar sem medo. No campo nome você preenche com o seu nome completo, certo? Preenchido com o nome. Se você possuir nome social e quiser ser chamado como tal durante o seu processo, você vai alocar o seu nome social nesse terceiro campo aqui. Lembrando, não são todas as pessoas que têm nome social. Então, apenas se você tiver e quiser usar, você coloca. Não é obrigatório, não precisa se não quiser. Posteriormente, você vai informar o seu CEP, naturalmente, número de residência que você mora, município, estado que você mora, logradouro. Para quem não sabe o que é logradouro é a rua que você mora. É a rua, o nome da rua que você está morando. Município muito simples, né, gente? É a cidade. Eu vou dar um exemplo aqui, se você morar. Acho que, por exemplo, se eu morar em São Paulo, eu venho aqui e escrevo São Paulo. CEP meu, eu coloco o CEP também, igual CPF, padrão. E a UF, né, gente? Estado que você mora, ó. Dá pra ver aqui as opções de estados que tem, nenhum problema. Seguindo, você vai também colocar o seu bairro, questões de endereço, o normal do site de cadastramento. Pontos importantes estão um pouco mais abaixo aqui nessa parte de dados básicos. São o seu telefone e o seu e-mail. É importante que você coloque telefone e e-mail que você possua acesso constante. Que seja seu próprio ou que seja de alguém que você possui confiança total. Às vezes uma filha, às vezes um neto, às vezes um irmão que está fazendo para você, te auxiliando. Mas você tem que pôr um telefone e um e-mail para contato. Pois o TJSP, quando acatar ou não para te dar informações sobre a sua solicitação, é por estes dois meios que eles vão entrar em contato. Por ligação, por mensagem SMS, por e-mail, é por onde eles vão encontrar você. Então você precisa pôr aqui telefone e e-mail que você tenha acesso. Se você não possui e-mail, pede ajuda do seu filho, pede ajuda do seu neto, pede ajuda de alguém para você poder criar colocar aqui, porque você precisa ter para acessar as informações do seu processo posteriormente, certo? Depois disso, você vai selecionar a forma como você deseja realizar a sua sessão / audiência de conciliação e mediação. Basicamente isso é o quê? É a forma com a qual você vai se reunir com as pessoas que você deve para vocês discutirem um modo que você consegue pagar essas dívidas. Entretanto, diferentemente desse primeiro contato, que você não precisa do acompanhamento do advogado, na parte de quando você vai para essa sessão de conciliação, para essa audiência de conciliação ou mediação, recomenda-se que você tenha pelo menos um acompanhante do meio jurídico, geralmente um advogado. É obrigatório? Não, não é obrigatório a participação do advogado te representando. Mas é recomendável, pois o advogado vai representar o seu interesse, vai defender o seu interesse, não permitindo que as empresas tentem jogar com você, mesmo que não seja permitido.
Ah, mas eu vou me endividar para pagar um advogado? Eu já estou fazendo esse cadastro justamente porque eu estou endividado. Então, como que eu vou pagar um advogado? Calma, não precisa pagar. Tanto a OAB com os seus convênios, tanto a Defensoria Pública, elas possuem cadastros de advogados que podem ser indicados para te representar gratuitamente. Tem toda uma burocracia de fila, tem toda a dificuldade de acessar, não é tão fácil. Entretanto, talvez valha a pena você tentar buscar um apoio jurídico neste momento. Então, nessa parte, você vai escolher se você prefere fazer ela online, virtual ou presencialmente. Caso você selecione presencialmente, o Tribunal de Justiça, caso acate, irá encaminhar o seu pedido para o Sejusc mais próximo da sua residência informada. Seguindo adiante, dentro do formulário, nós chegamos nos dados socioeconômicos. Os dados socioeconômicos começam a entrar num passo um pouco mais profundo e importante desta etapa de formulário. Porque aqui nós começamos a falar sobre a sua dívida, a falar sobre o seu status econômico atual. Aqui, muito simples, você vai informar o seu sexo, masculino, feminino, ou pode não declarar, se assim desejar. Só você selecionar o seu gênero, o seu sexo, tranquilamente. Posteriormente, nós temos a data de nascimento. Informe essa data de nascimento corretamente. Como eu falei anteriormente, não tem problema de vazamentos de questão de dados. É um site seguro, é um site hospedado pelo Tribunal de Justiça. Tem todo o amparo de legislação que se precisa ter. Pede-se o seu status civil, porque como a gente vai ver posteriormente dentro do formulário, isso pode também influenciar do porquê você está se superendividando, porque você está na classificação de superendividado. Como terceiro ponto, eles pedem o número de dependentes que você possui. Geralmente são as pessoas que dependem da sua renda, muito atreladas à questão de filhos, que geralmente são os dependentes mais normais, mas a gente também pode ter pessoas que não são filhas e são dependentes da nossa renda. Necessariamente são aquelas pessoas que geralmente são incapazes de gerar renda por si só, ou ainda não possuem renda própria e dependem exclusivamente da sua renda ou do seu cônjuge, enfim. É requerida também a sua profissão, tem todo tipo de profissão aqui, tem diversos meios de profissão, eu posso ficar aqui passando muito tempo procurando, então é importante que você direcione a profissão que você exerce. Caso você se encontre atualmente desempregado, coloque a profissão que você naturalmente exerça, mas informe que você está desempregado. Se você estiver atuando empregado regularmente, coloque que você está em atividade. E se você está aposentado, selecione que você está aposentado. À frente nós temos a questão de renda média mensal individual e renda média mensal familiar. O que isso quer dizer? A renda média mensal individual é o quanto você, sozinho, somente você, recebe mensalmente. O seu salário mensal ou o seu ganho mensal, se você for um autônomo. Basicamente é o dinheiro que você ganha sem somar com mais ninguém do seu núcleo familiar. É você sozinho. Já a renda média mensal familiar diferencia um pouco. A renda média mensal familiar é a soma do rendimento mensal de toda a sua família. Então, por exemplo, se você ganha 1.000 e o seu cônjuge ganha 1.000, você vai colocar que você tem uma renda média mensal familiar de R$2.000, certo? E aí, se você tiver mãe que também ganha, se você tiver algum filho que esteja trabalhando, tudo isso compõe a sua renda média mensal familiar. Aqui abaixo vem uma parte muito importante, que é o entendimento de como é as suas despesas consideradas de cunho comum. Quanto você gasta em todas elas? Que é a primeira pergunta. Aqui em total aproximado de despesas é basicamente a somatória disso tudo. É o quanto você paga no geral, aproximadamente. Eu tenho por mês, eu tô aqui pagando de dívida R$15.000. Você coloca R$15.000 aproximadamente, mas é um modo geral de quanto você vem gastando. Energia elétrica, água, condomínio, aluguel, internet, alimentação, educação, pensão, plano de saúde, medicamentos, impostos e outras despesas. Essas são as classes que foram colocadas aqui quando foi pensado o formulário como de cunho comum e de cunho necessário.
Como vocês podem perceber, não é obrigatório colocar em todas as classes. Vocês podem perceber que não tem o asteriscozinho, não tem asterístico. Entretanto, eu recomendo que vocês coloquem o máximo de informação possível. Eu digo isso porque quanto mais informações vocês alocarem, mais fácil, posteriormente, da sua solicitação ser aceita. Porque a gente tem que pensar na questão de aceitação da solicitação. Porque aqui, esse formulário nada mais é que o primeiro contato. Pode ser recusado como pode ser aceitado. Então, coloquem informações. Não deixem faltar informações que vocês tenham. Só não coloquem se vocês realmente não tiverem. Beleza? Abaixo tem a questão da casa própria, se você possui casa própria ou se você está num financiamento. Se você não tem casa, às vezes você pode estar colocado num aluguel. Tem aqui as informações de vencimento, de parcela, e aí você coloca, vai estar tudo descricionado nos boletos que vocês têm, é apenas colocar. Veículo com alienação fiduciária, basicamente, vocês também, é a mesma ideia da casa, se você possui veículo, se ele está com financiamento ativo, né? E basicamente, quando a gente fala de alienação fiduciária, que eu acho que pode ser um termo nebuloso, a alienação fiduciária ela é um tipo de garantia dada à compra do veículo. Então, você passa para a pessoa que você deve temporariamente a posse de um bem de igual valor ou parecido com o veículo que você comprou. E isso tem que ser discricionado, porque se você está passando um bem que é seu para outro, em fortuito de uma dívida, isso te afeta muito. Então, é uma coisa que você tem que pôr, se você tiver, coloque o valor da parcela certinho, porque é muito importante para o Tribunal de Justiça entender a sua dívida. Volto a dizer, coloquem informações para eles poderem entender o que vocês têm de dívidas, para poder aí sim encaminhar para um Sejusc, para tentar negociar suas dívidas. Já aqui é o valor aproximado do seu superendividamento, das suas dívidas totais, tudo que você tem de dívida, empréstimo, compra de carro, cartão de crédito que talvez possa estar estourado, conta de celular que está atrasada. No geral, são as contas que estão te estrangulando financeiramente, por assim dizer. Então aqui você vai colocar o valor que você entende aproximadamente dessas dívidas. Junto disso, você vai fazer uma proposta de pagamento mensal. Você vai dizer, dessa quantidade toda que eu devo, eu posso pagar tanto, sem que me comprometa mensalmente. Lembrando que a proposta mensal, a proposta de pagamento, ela tem que ter uma proporção. Não adianta você dever 100 mil e querer pagar 100 reais. Não vai ser aceito. Então tenta sempre seguir uma proporção de acordo com a sua dívida. Se você deve 50 mil e consegue pagar 1.000, tranquilo, coloque 1.000 reais. Mas seja, na medida do possível, com as suas dívidas e com os seus vencimentos, justo. Porque quanto mais justo você for de acordo com o que você pode pagar, mais o tribunal vai acatar o seu pedido e mais vai facilitar você realmente ir até os finalmente da mediação. Ele também pede a questão de motivo das dívidas, como eu disse anteriormente, divórcio, separação, desemprego, doença, são diversos motivos, inclusive tem a categoria outros, porque tem muitos fatores externos que influenciam a dívida. As dívidas não são só contraídas por nós por ser contraída. Nós, às vezes, realmente enfrentamos um problema de fato que acaba nos colocando no cenário de endividados. Então é importante você dizer esse motivo aqui, certo? Eles pedem a quantia de credores, que basicamente, em palavras chulas, é quantas pessoas você deve. Eu devo para 5 pessoas, eu devo para 7 pessoas, 8. Quantas pessoas você deve? Ele também questiona se você está registrado no cadastro de inadimplentes, e é importante que aqui você não tenha vergonha de colocar se estiver. Se você estiver colocado com o nome sujo no Serasa, no SPC ou qualquer outro tipo de financeira ou cadastro de inadimplentes, coloque, aperte no sim, não fique com vergonha. Pelo final, faço um pedido pessoal, peço que vocês coloquem internet
ou jornal, revista e mala direta, pelo conhecimento deste mecanismo, por conta de que nós estamos desenvolvendo, como eu disse anteriormente, um projeto dentro do blog da FAD, Faculdade de Direito de Sorocaba. Nós, alunos, estamos desenvolvendo esse amplo conhecimento sobre o superendividamento. Então, até mesmo eu convido vocês a adentrarem o nosso blog, caso vocês estejam vendo este vídeo no YouTube. Conheçam o nosso blog, conheçam um pouco do nosso trabalho que nós estamos fazendo em cima do superendividamento. Nós somos a fundo para entender as causas, para entender como tratar, formas de prevenir. Então acompanhe, veja o nosso blog também. E se vocês puderem colocar internet ou jornal, nós agradecemos demais. Seguindo no formulário, vamos para a parte que talvez seja para muitos o mais importante, porque aqui você vai colocar dívida por dívida sua. As dívidas maiores, as dívidas que você tem de fato em atraso, ou ainda não em atraso, pode não ser em atraso necessariamente, você vai pôr aqui. Credor. Vamos lá, o que é o credor? O credor é quem você deve. Eu vou dar de novo o exemplo da empresa de telefone. Eu devo para Vivo. Então eu vou vir aqui no credor e vou escrever Vivo Telefonia. Vou pegar, eu não sei qual que é, mas vou colocar aqui qualquer um. Vou escrever o CNPJ da Vivo. Não preciso do endereço, não precisa do e-mail. Se quiser colocar, pode colocar, se você tiver. Se não tiver, não precisa. E eu devo para Vivo, cara, eu juntei dívida de modem que eu não paguei. Eu acabei tendo um problema, acabei atrasando uns 3 meses de internet, mais TV. Putz, a minha dívida com a Vivo tá em R$650. Então, você vai aqui e vai colocar R$650. Põe a bateria fraca, perdão. Mas você vai vir colocar aqui R$650. Você vai discricionar se há garantia ou se não há garantia. Geralmente as garantias vêm em contratos de aluguéis e você pode sim ter um contrato de aluguel em atraso ou em vencimento. Se você colocar aqui sim, por exemplo, eu assinei um contrato com a Maria e eu coloquei como garantia para a Maria, se eu não pagar, o meu carro é seu. Você coloca carro, certo? Possui processo judicial pendente? Se você tiver um processo, se a empresa tiver manifestado um processo contra você e você tiver acesso, coloque que sim, marque que sim, pegue o número do processo, diga em qual vara ele tramita, mas somente se você tiver essas informações e somente se a empresa tiver movido um processo judicial contra você. Se não tiver, marque como apenas não. Aqui ele pergunta se essa dívida que você tem ela é descontada em folha de pagamento, benefício, os famosos empréstimos inconsignados ou LINs, cheques especiais. Se você tiver pegado um empréstimo desse gênero e ele estiver te assombrando, coloque que sim. Marque assim, sim, aqui. E diga o número de prestações. Eu fiz um empréstimo em 18 parcelas. Eu vou pagar 18 parcelas. Então tá certo, coloque aqui 18. Dívida tá vencida? Ainda não. Ah, não, mas a minha dívida venceu. Já tá com as 3 meses atrasados. É importante você dizer se a dívida está vencida ou não. Porque aqui eles vão entender a possibilidade da sua dívida ter juros. E os juros é importante, porque quanto mais os juros crescem, mais a bola de neve complica, mais difícil fica de pagar. E o Estado considera isso muito relevante. Aqui abaixo, se você tentou negociar a sua dívida com eles, geralmente aquelas tratativas informais com bancos ou por meio de Serasa, você pode colocar que sim, e aqui você vai selecionar qual o tipo. Como eu disse, essas de próprio punho com eles, a do Serasa, às vezes quando você tenta fazer pelo aplicativo, são todas com o próprio credor. Mas você também pode ter tentado pelos meios dos tribunais, meios jurídicos. Através da defensoria, através de uma ação com um advogado, num pequenas causas, juizados especiais. Você dispõe aqui se você tentou. Por exemplo, eu vou colocar como se eu tivesse tentado fazer com o próprio credor e de que eu não tenho cópia desse contrato. Eu tentei renegociar, não consegui, a minha dívida está lá e eu não tenho contrato. Então eu coloco que não. É importante você ler também, se você tiver o contrato, se você tiver a cópia do contrato ou se lembrar,
colocar sobre o que o seu contrato falava. O seu contrato falava sobre juros mensais? Ele te dizia que teria juros anuais? Ele falava qual que era o valor total da sua dívida? E pelo fim, ele dizia quais eram as consequências que você sofreria pela falta de pagamento, por se tornar inadimplente? Tudo isso é importante, porque aqui nós entramos na questão de boa-fé objetiva. O que é a boa-fé objetiva? É importante que quem te está cedendo um crédito, quem está te entregando um produto mediante pagamento de alguma coisa, ela precisa te informar todo tipo de informação que entorna este negócio que vocês estão firmando. Caso contrário, ela pode sim ter faltado com a boa fé, ela pode ter faltado com o que se pauta como bom costume, com o princípio que ela não pode não ter tido. Certo? Pelo final, e aqui a parte talvez seja a parte mais importante desse formulário inteiro, são os documentos. Nesta aba aqui, quando você clicar em arquivo, quando você colocar para escolher o arquivo, ele pede um arquivo único em formato de PDF. O que acontece? Você vai ter que anexar dívida a dívida. Quando você clica aqui em confirmar, tá vendo aqui? Confirmar. Quando você apertar em confirmar, você vai anexar essa dívida e vai ter que anexar um documento para ela. Quando você clica em confirmar, ele vai salvar essa dívida que você alocou. E você vai poder colocar outras dívidas. Então se você tiver mais de uma dívida, fica tranquilo que depois que você clicar em confirmar, colocou tudo certinho, clicou em confirmar, a dívida salva e você pode anexar outra depois, certo? Feito isso, você vai anexar um documento comprovante de dívida por cada uma. Então, por exemplo, se eu tenho dívida com a Vivo salva, eu vou colocar ali um extrato ou um boleto que a Vivo está me mandando. Se eu tenho uma dívida de aluguel, eu vou anexar o contrato do aluguel. Se eu tenho uma dívida de compra de casa, de parcelamento de casa, ou de roupa, ou de medicamentos, o extrato bancário. Se eu tenho um empréstimo consignado que eu tenho, extrato da conta. Então, assim, tudo que você tiver que comprove a sua dívida, anexe num arquivo e suba aqui, porque é de extrema importância. Pelo final, eu digo que é muito importante, eu volto a dizer, sobre a questão de acesso ao andamento do seu pedido. Depois que você clicar aqui em avançar, se você colocou tudo certinho, clicou em avançar, ele vai te gerar um número. O site do TJ ele vai te mostrar um número na tela. Esse número é o seu protocolo. Anote esse número em algum lugar, porque é através dele que você vai poder fazer a consulta depois no Sejusc, no TJ, que você vai lá pegar nos sites de consulta processual, você vai pegar esse número de protocolo e vai colocar lá. E por esse protocolo você vai achar o seu processo. Então anota, primeiro de tudo, anotem este número. Segundo ponto, atentos ao telefone e ao e-mail cadastrado. Eles também vão fazer a comunicação por estes dois canais. Então fiquem atentos a todo tipo de e-mail ou ligação ou SMS que vocês possam receber do TJSP por estes canais. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, eu indico novamente que vocês consultem o nosso blog, porque no nosso blog tem a descrição de muitas coisas que vocês podem fazer. Então ele vai auxiliar vocês com a questão do superendividamento, e porque nós aprofundamos o tema de um modo para transmitir esse conhecimento para vocês poderem pegar o conhecimento e fazerem ele para poder tratar esse superendividamento. Da nossa parte, a gente agradece muitíssimo a atenção e ficamos à disposição para o futuro.